Este é mais um projeto falando de processo 365 do nosso querido amigo professor Antônio Carvalho, em parceria com a Associação Brasileira de Direito Processual. Gostaria de falar rapidamente com os amigos hoje a respeito dos deveres das partes e seus procuradores, aquilo que está contido do artigo 77 a 81 do novo Código de Processo Civil, que corresponde de certa maneira aos antigos artigos 14 a 18 do Código de 1973. Pois bem, o Código, no seu artigo 77, fala que além dos deveres das partes procuradores previstos no Código, essas ainda devem ter condutas positivas no sentido de peticionar de forma correta, indicar endereço correto, formular pedido devido, juntar documentos devidos, não fazer pedidos impróprios, não ter uma conduta negativa com relação ao resultado final do processo, comportar-se de forma digna, não ferir as decisões judiciais, ou seja, cumprir as determinações judiciais impostas de forma correta, aquilo que se costuma dizer em contempt of court, no sentido de que a corte deve efetivamente efetivar as suas decisões de forma correta. Então o Código tem essas preocupações. Basta ver que do artigo 77 o Código fala em sanções criminais, processuais e pecuniárias. Então hoje o novo Código se preocupa realmente com esses deveres positivos dos sujeitos do processo. Basta ver que nós temos, com relação à boa-fé processual, leia-se tutela da confiança, ou ainda da primazia da materialidade subjacente, na boa-fé no sentido de que a parte deve agir de uma forma positiva para que se obtenha o melhor resultado possível dentro do processo, de uma forma digna. Nós temos também o princípio da cooperação, no sentido de coparticipação. A cooperação aqui, senhores, deve ser entendida no sentido de que tanto o juiz como as partes devem realmente se cooperarem, devem realmente se ajudarem, mas uma ajuda no sentido de uma construção da melhor decisão possível, do melhor processo possível. Aquilo que os italianos falam com relação ao quê? A comportamento escorreto, ou ainda em acertamento de conduta, tão bem dito por Franco Cipriani, por Monteleone e ainda por Giuliani. Então, há uma preocupação com relação ao novo Código de Processo Civil, com relação a esses deveres, essas imposições colocadas às partes e aos seus procuradores. Os procuradores, inclusive, quando agem de forma errada, inclusive agindo de má fé, eles podem ser penalizados pelos seus órgãos de classe, não dentro do processo. O Código cuida principalmente de sanções com relação às partes, mas também os profissionais podem ser apenados dentro dos seus tribunais de éticas existentes. Então o novo Código se preocupa. Pois bem, falado isso, eu trago a preocupação duas situações. O Código do 77 e 81, ele fala que o juiz pode em duas vezes agir de ofício. Uma, ao determinar que sejam riscadas, sejam tiradas do processo termos realmente negativos, termos usados de forma errônea, que possam realmente causar alguma visualização, inclusive penal. Então, o Código fala que o juiz pode agir de ofício. Temos ainda o agir de ofício no artigo 81 com relação aos danos processuais, que o juiz pode entender que a parte agiu de uma forma a ser penalizada por dano processual. Aquilo que Fernando Luso Soares escreveu em seu livro, em uma obra da Almedina, em 1987, já falando sobre a respeito do dano processual, um dano diferente com relação ao dano civil. É um dano que a parte causa a outra por uma conduta indevida no processo, prejuízos processuais. Isso tem que ser repensado, essa teoria da responsabilidade aqui, porque aqui nós temos realmente um prejuízo processual, algo um pouquinho diferente da responsabilidade civil comum que todos nós estudamos. Esse agir de ofício, no entanto, deve ser pensado com relação ao garantismo. Garantismo que eu falei em vídeo passado, no sentido do devido processo constitucional. O que seria então esse garantismo com relação a esse agir de ofício do juiz com relação ao artigo 77 a 81? Aqui,
ainda pensando sobre a boa-fé processual e cooperação, o juiz jamais pode agir de ofício sem antes permitir que as partes corrijam os defeitos praticados dentro das suas peças processuais, ou ainda dizendo às partes que elas estão agindo de forma imprópria com relação ao processo, sinalizando, apontando aonde realmente o juiz está captando, está visualizando essa conduta indigna, no sentido de que a parte possa efetivamente corrigir o vício e não agir de ofício já penalizando de pronto. Não é isso que o nosso código fala, não é isso que realmente o nosso código sinaliza e não é isso que a Constituição inclusive impõe. Então aqui o juiz, quando fala-se agir de ofício, mas não de ofício de pronto, mas sem antes ouvir a parte. E quando eu falo com relação ao garantismo, nessa parte peculiar, eu tenho que pensar com relação àquilo que Benabentos fala, no sentido de que o garantismo, ele garante o devido processo constitucional, principalmente com a ampla defesa, a mais ampla defesa possível dentro do processo, mas dizendo ainda que os tribunais devem agir de forma firme com relação àqueles atos maliciosos, aquelas condutas indevidas, impróprias, as partes quando juntam N petições indevidas dentro do processo, no sentido de tumultuar o processo, de protelar realmente uma decisão final. Então isso daí tudo tem que se repensar. Os profissionais precisam repensar as suas condutas no sentido de bem agir dentro do processo. E também esses profissionais devem induzir as partes, os seus clientes, para que assim também o façam. Nós temos que repensar essa cultura da litigiosidade como nós tínhamos antes. Isso que o código veio no sentido de que repensemos coisas que praticávamos de forma indevida antigamente. Então esse garantismo que nós falamos aqui, o garantismo também se preocupa com relação à conduta das partes. E é impositivo com relação a isso. E agora vem uma preocupação, aquilo que eu gosto de dizer. Eu defendia no código passado um incidente um incidente processual com relação à litigância de má-fé principalmente. Ou seja, quando o juiz fosse penalizar a parte por uma conduta indevida, uma penalização, isso deveria ser feito num incidente processual. Confesso que eu não repensei ainda essa situação com relação ao novo Código de Processo. Mas isso é muito sério, porque as decisões proferidas com relação a essas sanções, elas não comportam recurso de agravo pelo novo Código. Ou seja, a parte pode ser vencedora, no entanto, obter uma penalização por conduta indevida, uma litigância de má-fé. Ela é vencedora, mas, no entanto, para que ela não arque com aquela sanção, ela vai ter que recorrer via recurso de apelação, porque o rol do 1015 não prevê decisão com relação àquilo que o juiz decidir com relação a condutas indevidas dentro do processo. Aquilo que está contido do artigo 70 e 81 é uma decisão, mas não comporta recurso de agravo. Então, hoje, realmente, nós temos que ter uma preocupação de como nós devemos conduzir-nos dentro do processo, tanto o juiz como em relação às partes, procuradores. Hoje nós temos que realmente ter uma outra visão de processo diferente de que nós tínhamos antigamente. Era o que eu poderia falar hoje com vocês e que gostaria de falar. Até breve.